A nossa meditação de hoje está em Gênesis capítulo 35. Nesse capítulo nós vemos aqui Deus falando mais uma vez a Jacó, dizendo para ele voltar: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Aqui o Senhor Deus manda Jacó subir a Betel e habitar ali. Deus quer que nós habitemos na casa do Senhor. Betel é casa de Deus, que nós habitemos. Como o salmista disse no Salmo 23, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Como no Novo Testamento o templo e a casa de Deus somos nós, e é Ele que habita em nós, então essa morada deve ser permanente em nós através do Espírito Santo de Deus. Agora, Ele não vai morar em nós, Ele não vai habitar em nós antes que nós façamos uma limpeza. Aqui no versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Fala de mudança de vida, mudança de comportamento. Aqui fala de purificação, hábitos e tudo aquilo que nos afasta de Deus e tudo aquilo que pode atrapalhar o Espírito Santo de habitar na nossa vida, que nós possamos tirar, como disse o apóstolo Pedro, né? deixando todas estas coisas. E a palavra de Deus diz que aí o Senhor Deus foi com eles, né? Aí o Senhor Deus deu livramento. O versículo 5 diz: e partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. E ali ele chegou à cidade chamada Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Betel é a casa de pão. Então olha só, Jacó, da casa de Deus, casa de pão, nós precisamos de estar sempre na casa de Deus e na casa de pão, na casa do pão, para alimentar a nossa alma com o alimento do céu. E ali diz que ele edificou um altar. Jacó, ele tinha aprendido, né, com seu pai a edificar altar. E aqui ele edifica o altar àquele Deus que havia manifestado a ele, aquele Deus que havia falado com ele e que desde então nunca mais deixou Jacó. A promessa feita por Deus ali em Betel, naquela visão da escada, foi que o Senhor Deus não o deixaria enquanto não cumprisse tudo quanto tinha dito sobre ele. E a gente percebe ao longo da história de Jacó sempre Deus falando com Jacó, como é esse caso aqui. Agora, foi muito bom mesmo que ele tivesse feito esse conserto, esse retorno a Deus, a Betel, que ele tivesse feito esse retorno antes de passar por todas as adversidades que ele passou. A gente vê aqui que nesse concerto o Senhor Deus lhe diz mais uma vez aqui no versículo 10, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel. E disse mais Deus no versículo 11, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica-te e multiplica-te. E aqui vem a promessa sendo reiterada pelo Senhor Deus. Você percebe, nós percebemos que Jacó, após todas esses acontecimentos aqui de conserto, após esses momentos valiosos na vida de um homem e de uma mulher, ele enfrenta situações difíceis. A morte de Débora, que certamente tocou muito na vida dele, e também aqui a gente percebe mais uma adversidade na vida de Jacó, quando também morre Raquel. Então Deus prepara-nos antes de nós enfrentarmos as adversidades da vida. Então Ele sempre estará conosco. É Ele quem diz, não te deixarei, nem te desampararei. Então a gente percebe que aqui Jacó tinha feito mais um propósito, uma coluna. Aqui Jacó tinha derramado sobre ela uma libação, um azeite.
Jacó tinha feito com Deus aqui um novo concerto. E após isso, todas essas adversidades aqui, ele passou. Por fim, Isaac perde o seu pai. Agora, uma coisa interessante que a gente observa é que o Senhor Deus, o tempo inteiro, falando com Jacó, orientando ele, dando a ele direção, mostrando o que ele devia fazer para se preparar para o que estava por vir. Vemos aqui Deus cumprindo aquela promessa que ele fez, dizendo assim, ó: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Aí estava voltando lá. Porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Então, meus amados irmãos, Deus é fiel e Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado sobre nós. E aqui Ele disse para Jacó: não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. E a gente vê mesmo, Deus não deixou Jacó. É Ele que fala com Jacó, é Ele que encontra com Jacó, é Ele que dá sonhos a Jacó. É Ele que fala e zela pela sua palavra para cumprir. Então, se Deus tem falado contigo, se Deus tem cobrado de você algo, valorize isso. Porque se Ele faz isso com você, é porque Ele te ama e Ele não te deixará até que haja cumprido o que Ele tem falado sobre você. A menos que você o rejeite e saia de sua presença e não dê ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Tenha uma boa leitura e uma boa meditação na palavra de Deus.